Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Livon Soares. Estamos trazendo para vocês aí a dica 2 do módulo 12, né, pessoal do ensino médio. Eu e o Heitor vamos falar mais um pouquinho das funções afim ou, né, para quem gosta de função do primeiro grau. E a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês aí mais as propriedades, né, Heitor? Vamos fazer uns Isso exercícios mesmo. aqui hoje, né? Então Bacana, vamos lá. Rodrigo. Vai lá. Vamos começar aqui hoje, então, com essa primeira atividade aqui. Tem uma função, a gente já tinha falado dessa anotação, né? Dá uma olhadinha lá no material. O f de x aqui, ele está dizendo que está em função de x, mas também vocês podem escrever como y, tá? Igual a 3 menos 2a, que multiplica x mais 2. O que a gente tinha falado no material passado? Essa parte aqui que acompanha o x, ela indica para a gente se a função é crescente ou se ela é decrescente. Aqui a gente não tem certeza se ainda vai ser uma coisa ou vai ser outra. Pode ser uma coisa ou outra. E esse número aqui indica para a gente aonde vai interceptar o eixo y, lembra? O gráfico lá da função. Ok? Então isso é uma coisa que a gente já tinha falado com vocês. Olha o que esse problema está querendo então. Ele te dá a função, observa que esse númerozinho aqui era aquele a que a gente chamou lá atrás, na definição da função, e esse 2 aqui é o b. O exercício está querendo que a função seja crescente. O que significa, então, a função ser crescente? Que o gráfico dela vai ter que ser uma reta inclinada assim, nessa direção. Logo, essa parte da função que acompanha o x tem que ser maior que zero. Então, 3 menos 2a tem que ser maior que zero. Não pode ser zero, porque se for zero, não vai existir a função. Isso aqui, na matemática, a gente chama de uma inequação, né? Resolve parecido com aquela balança, né? Equilibrar, né? O que o Heitor tinha falado com vocês no módulo passado. Para resolver isso aqui, nós vamos passar o 3 para o lado de lá. Ok? Então, a expressão vai ficar 2a maior que menos 3. E aí, geralmente, quando a gente tem um valor negativo, né? De um lado e do outro, a gente pode usar um recurso que é multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos uma inequação, você troca o sinal do primeiro membro aqui, mas o sinal também da comparação ele vai trocar. Em vez dele ficar maior, ele vai passar a ser menor. E aqui vai ficar 3 positivo. Ah lá, ó, ficou tudo positivo, tá vendo? E agora você pode passar o 2 dividindo. E finalmente, a gente tem a nossa resposta aí, ó. O A tem que ser menor que 2, menor que 3 sobre 2. Ou você pode escrever A menor que 1,5 também, que serve. E aí tem aí as opções de resposta, né, para vocês marcarem. No caso aí, a letra B é a mais adequada para esse problema aí. Combinado? Na questão número 2, é uma questão que é bem interessante, porque tem a ver até com o contexto nosso de um modelo, né, do dia a dia mesmo. Ó lá. Você pega um táxi, por exemplo, tem lá o taxímetro, né? O taxímetro, ele já, quando você entra no táxi, né, ele já marca lá a tarifa, né, a bandeirada. Isso. Hoje o Entrou, pagou, pessoal né? Hoje o pessoal pega muito Uber, né? Então não tem muito isso. Mas no Uber, por trás do aplicativo, tem isso também, né? Na verdade. Claro. Tem o valor de deslocamento aí do motorista. Mas, enfim, o taxímetro já marca lá R$ 4. Você entrou no táxi, você está pagando R$ 4. Cada quilômetro que você rodar nesse táxi vai custar R$ 1,50. Então, se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 1,50 mais R$ 4. R$ 5,50. Se eu rodar 2 quilômetros, eu vou pagar R$ 3 mais R$ 4, R$ 7. Então, a gente pode modelar esse problema, né? Como é que a gente pode pensar isso? Ó, o preço que eu vou pagar na corrida, eu vou chamar de Y. Ele vai ser igual aos R$ 4 que eu já pago, que é fixo, em 3 eu estou pagando R$ 4, mais R$ 1,50 por quilômetro que eu rodar. Ou eu posso também escrever assim, ó, f de x é igual a 1,50 vezes x mais 4. Tanto faz. A escrita é a mesma. Observa que essa pessoa está pagando R$ 37 nessa corrida. Ela rodou, pagou 37. Quantos quilômetros que ela andou, então, no táxi? Eu posso pensar da seguinte maneira. Pego os 37, tiro os R$ 4, que é fixo. Quanto que sobrou? 33. Esses 33 vão ter que ser divididos pela quilometragem, que é 1,50. Então, eu posso pegar 33 e dividir por 1,50. Isso vai me dar exatamente quantos quilômetros que eu rodei.
É o km. Ah, mas esse jeito de fazer ficou um pouquinho mais difícil para entender. Tem uma outra forma? Tem. No lugar do y, você vai substituir o 37. De repente quer achar o x, né? Então, vocês podem escrever uma equação, ó. 1,5 vezes x mais 4 igual a 37. E resolver essa equação. Eu vou parar até aqui e vou deixar vocês fazerem o restinho, ó. 37 menos 4. E agora vocês vão desenvolver o restinho para pensar em qual das respostas vocês vão marcar aí. Bacana? Beleza, Rodrigo, isso aí, tá? Vamos fazer uma questãozinha sobre gráfico agora, tá? O gráfico abaixo representa a função de R em R, né? Ou seja, a gente pega lá, como o Rodrigo falou, no eixo X, a gente está considerando os números reais, tá? Então, agora a gente lembra lá daquele módulo passado, né? O que seriam os números reais? Então, ali no eixo X, a gente considera todos os números reais, tá? Naquela reta ali, tá? Aí a reta horizontal. E da mesma forma, né? A reta vertical também, a gente está considerando todos os números reais, tá? Isso que significa dizer que a gente está considerando a função de R em R, tá bom? Dada por, ó, a lei de formação da função, como a gente já sabe, é uma função de primeiro grau, f de x é igual a x mais b, tá? E ele diz mais ainda, os nossos coeficientes também são números reais, tá bom? Aí a gente tem que lembrar duas coisas, tá? O b, a gente lembrou que, quem que era o b geometricamente para nós? O valor de b seria o número onde a nossa reta intercepta o eixo y, né? Então, observa onde que ela está interceptando o eixo y, no 4, tá? Então, a gente já sabe, o b vale 4, tá bom? Então, aí, agora a gente já matou um problema nosso, tá? E para matar o segundo problema, a gente tem que lembrar, né? Quando uma função é crescente, o a é maior do que zero. Quando uma função é decrescente, o a é menor do que zero, tá? Observa a reta dessa função, como o Rodrigo colocou. Olha o ângulo que está formando com o nosso eixo x. Um ângulo maior do que 90 graus, né? Então, observa também até a inclinação, tá? A nossa inclinação aí nos mostra que é uma função decrescente, tá? Como a gente já disse no outro material, ou seja, quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y, tá bom? Então, acabou, né? De acordo com o gráfico, conclui-se que a é menor do que zero e B é maior do que zero, né? Essa é logo a letra A, tá bom? Que a gente tem aí, tá? Então, tem que observar aquelas dicasinhas do material teórico, tá? Essa aí você não tem que fazer conta nenhuma, só observar mesmo a nossa reta, tá bom? Muito bom.